Boa noite, graça e paz. Me dá um testemunho curto hoje, breve, falando do que Deus tem feito na minha vida, como Ele tem me abençoado, mas como eu tenho passado por momentos difíceis também, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida no geral. Não tem sido fácil, não foi fácil, mas aquilo que Deus comanda e aquilo que Deus quer, certamente vai acontecer, independente do momento que você esteja passando. Quando Deus está no controle, as coisas vão passar e Deus vai te sustentar. Eu queria deixar uma passagem que está em Salmos 37, que fala muito com a minha vida no geral. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1 diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Era mais ou menos isso. É isso que Deus falou no meu coração. Para você que está em casa e para vocês que estão aqui e têm observado o momento maravilhoso que a nossa Chapecoense viveu, tem vivido, tem sido uma glória estar participando de tudo isso. Campeão catarinense, campeão brasileiro da Série B, e eu podendo dar meu primeiro passo como um diretor de clube, onde eu fui convidado, mas eu queria falar um pouquinho mais atrás. As pessoas olham o retrato final, mas existe outras histórias no meio da história final. O Neto é um sobrevivente de uma tragédia terrível, que sempre levantou a bandeira de Cristo, que sempre falou de Jesus para todo mundo, de uma forma simples, uma forma que todos pudessem entender, não só nos púlpitos que Deus me levantou para falar, mas também no meu trabalho, na minha casa, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus amigos. Eu procuro estar com tudo e com todos, sem discriminar ninguém, mas procuro falar da minha intimidade com Deus e daquilo que Deus fez na minha vida, para que as pessoas possam entender que é simples ser cristão. Não há nada de diferente. Nós, daqueles que estão lá fora e daqueles que não creem, a gente tem os mesmos desejos muitas vezes. A gente muitas vezes não pratica o que eles praticam, porque o Espírito Santo é o condutor da nossa vida. Mas a gente muitas vezes perde de dar um testemunho por se afastar de pessoas. Pós-tragédia, eu fiquei 3 anos lutando para ser um atleta novamente, para ser um atleta. Era o desejo do meu coração jogar futebol, mas Deus já colocava no meu coração que teria uma grande chance de eu não voltar a ser atleta. Isso eu já sentia dentro de mim, que Deus havia falado, que eu teria que ter muita paciência nesse meu retorno, que ainda teria um tempinho com o futebol, sendo atleta, mas eu certamente não aguentaria. E foi bem isso que aconteceu, muitas dores na coluna. A minha coluna até hoje dói muito. Eu tenho um osso quebrado da coluna, achatado, um ligamento rompido da minha lombar, fora o joelho, que fiz muitas cirurgias no meu joelho direito, pulmão, que eu uso uma bombinha para respirar melhor, porque fiquei com uma asma crônica devido à perfuração no pulmão. E depois de 3 anos lutando para ser um atleta novamente, onde eu tinha parado como atleta de alto nível, de alto rendimento, com algumas propostas maravilhosas que chegariam, mas na época da tragédia eu não tinha intenção nenhuma de sair da Chapecoense. Deus sabia do meu coração, desse desejo. E após 3 anos lutando, não consegui ser atleta. Não consegui retornar ao trabalho no qual me foi tirado dentro de uma tragédia, sem entender o porquê, mas entendendo que Deus estava no meio disso tudo. Não seria possível voltar a ser atleta, mas era muito melhor ainda não ser atleta, mas estar confiando em Deus.
Porque em momentos difíceis é difícil muitos aqui acreditarem que Deus está no controle. No momento de perda, no momento de uma tragédia, no momento de desemprego, a gente muitas vezes fica titubeando e duvidando daquilo que Deus pode fazer. Em momento algum eu duvidei daquilo que Deus poderia fazer, mas eu duvidei de mim. Em alguns momentos eu me achei perdido e pensando, o que será de mim agora? O que será do neto? O que ele vai fazer? Graças a Deus eu tenho uma esposa muito sábia que sempre falou comigo e sempre deixou bem claro, amor, Deus está no controle da tua vida. O que vai acontecer a gente não sabe, mas a gente sabe que vai acontecer o melhor. E após eu, nesses 3 anos tentando ser atleta e não conseguindo, eu fui convidado a fazer parte do departamento de futebol, junto ao nosso falecido presidente, o Paulo Magro, que me fez o convite, que faleceu de Covid esse ano, mas juntamente com o nosso vice-presidente, o Mano da Alpiva. Aceitei com o maior prazer trabalhar no departamento, era uma função nova, tudo novo. Antes eu estava dentro de campo, agora estaria do lado de fora, tentando fazer esse intermédio entre jogadores e atletas e diretoria, falando a linguagem dos dois e juntando as duas estruturas, né? O pensamento de um atleta e de uma comissão, o pensamento de um gestor é outro. Eu aceitei. Tive muitas dificuldades no início dessa trajetória. O início de 2020 foi muito duro, muitas derrotas e muitas dificuldades, e em muitos momentos eu pensando o que Deus quer comigo aqui dentro. Está sendo muito difícil, mas sempre falando que Deus estava no controle, que Deus não nos abandonaria, porque aconteceram muitos erros dentro do clube e a gente estava pagando um preço alto pelos erros daquilo que aconteceu no passado. Mas aí eu vi o versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E o versículo 3 falou muito ao meu coração, porque isso eu carreguei dentro de mim para a minha vida. Confia no Senhor e faze o bem, habita-te na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faze o bem. Confiar quando tudo está dando errado, e fazer o bem quando muitas pessoas estão te fazendo mal. A tua recompensa, aquilo que você tem para a tua vida, não pode ser baseado naquilo que as outras pessoas te oferecem. Você não pode fazer o mal porque alguém te fez o mal. Você tem que fazer o bem porque Deus te faz o bem todos os dias, porque Deus te abençoa e porque Ele é quem te observa. Às vezes a gente passa nessa vida por momentos ruins e por pessoas tentando pisar na gente, a gente às vezes quer retribuir na mesma moeda. Eu aprendi que fazer o bem tem que ser algo que tem que estar dentro do nosso coração e que mais cedo ou mais tarde, independente do momento, hoje, amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, certamente Deus te recompensará. Deus me recompensou, muito mais do que eu pedi, do que eu sonhei, do que eu desejei. Eu só sonhei fazer um bom trabalho e tentar fazer a Chapecoense retornar aquilo que ela sempre foi. Eu jamais imaginei, e posso falar de coração para vocês aqui, eu jamais imaginei ser campeão brasileiro num campeonato tão difícil como a Série B. Um campeonato onde tivemos muitas dificuldades financeiras, um clube quebrado, da forma que deixaram, abandonado. Eu me lembro que o início de 2020, o final de 2019, o cenário era drástico. E Deus realmente fez e agiu dentro daquele clube de forma maravilhosa, colocando uma sementinha de fé no coração de cada um, que mesmo em meio às dificuldades, nós poderíamos vencer. Mesmo em meio às dificuldades, nós poderíamos juntos, unidos, com muita humildade, sem nenhuma soberba. Acho que todos daquele clube, todos da Chapecoense entenderam que Deus é o guia, que Deus é quem abençoa e que os méritos não são dos homens, são daquele que nos deu força, daquele que nos sustentou, daquele que nos guiou, daquele que, em momentos de decisão, onde você traz alguém ou deixa alguém embora, Ele colocou o ponto exato para que a gente pudesse trazer realmente verdadeiros guerreiros, pessoas que lutassem não só por um escudo, mas por uma região. Foi isso que aconteceu. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, porque
não é mérito do neto. Eu tenho certeza que o mérito é todinho daquele que criou toda a terra, daquele que criou cada um de nós, daquele que tem um plano perfeito para as nossas vidas. Muitos aqui que estão hoje vindo aqui à igreja, muitos que estão em casa, podem estar passando por um momento difícil como eu passei, podem estar se sentindo perdidos e muitas vezes podem sentir que Deus está longe, como em alguns momentos eu senti. Pode ter certeza, Deus está pertinho de você. Deus está pertinho de cada um de vocês que estão aqui. Eu não sei o que cada um passa, eu não sei a dificuldade de cada um, mas eu posso dar um conselho para vocês. Entreguem o caminho de cada um de vocês ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Talvez a sua vitória, talvez o desejo do seu coração não possa estar sendo atendido hoje. Mas pode ter certeza que Deus ele vai atender de uma forma muito melhor e maior aquilo que você tem como desejo. Eu tinha um desejo de fazer um bom trabalho e de fazer a Chapecoense voltar a sorrir. Mas Deus fez um desejo muito maior dentro de mim, dentro do clube, fazendo com que toda uma região, toda uma cidade, toda uma gestão, todos os torcedores pudessem sorrir, mas sorrir com alegria. Não foi um sorriso de cantinho de boca, não foi um sorriso com cantinho dos lábios. Eu vi as pessoas dando um sorriso de verdade, voltando a ser alegres, voltando a ter aquela paixão que tinham antes. Isso tudo eu glorifico ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode mudar e reverter qualquer situação que você está passando. Ele pode fazer as coisas mudarem da água para o vinho, como Jesus fez no casamento. Deus é um Deus que muda histórias. Ele mudou a minha, e Ele certamente vai mudar de cada um de vocês aqui. Louvado seja Deus.